Olá pessoal, bom dia. Tudo bem? Picar uma frutinha aqui, fazer um mingauzinho pra mim. Tava vendo essa madrugada, acordei purinha mesmo, né? Bem cedo, como eu sempre acordo. Olá pessoal, bom dia. Agora são 5 horas da manhã. Eu tava ouvindo essa madrugada, bem cedo, como eu sempre acordo, umas 4 horas da manhã, geralmente eu já tô acordada. Aí eu fico passando as notícias, né? Tava vendo. Foi revogado, o governo Lula revogou o decreto que colocava os rios na mão da iniciativa privada, depois de larga manifestação dos povos indígenas, com apoio inclusive de pessoas do governo, né? O ministro Guilherme Boulos, a Sônia Guajajaras, né? E outros parlamentares de apoio do governo que também estavam lá junto da manifestação. Essa manifestação é importante para preservar nossos recursos. Então, acontece que o governo ele é pressionado, né? Ele é pressionado pelo capital internacional, ele é pressionado pelas grandes corporações, pelas grandes empresas, pelos grandes interesses econômicos. E o povo deve pressionar também. Como dizia Frei Beto, o governo é que nem feijão, só funciona na pressão. Então isso tudo vem mostrar o seguinte, que ser base de um governo não significa ser capacho do governo. Você pode sim participar do governo, como o Boulos participa, e dialogar com as bases e ter o poder de diálogo ali com o próprio governo para mostrar o que não está bom, o que não está certo, né? Com a ascensão do fascismo no Brasil de 2018 para cá, que graças a Deus declinou de novo com a derrota de Bolsonaro em 2022, essa ascensão do fascismo, se teve alguma coisa que ela nos ensinou de bom, foi que a gente não deve mais torcer para que nenhum governo seja pior. Quanto pior, melhor, não funciona mais. A verdade é que o governo Lula tem apoio de Boulos a Alckmin, duas forças extremas do governo de São Paulo. Alckmin sempre foi da direita no governo dele em São Paulo. São Paulo é um eleitor de direita. Boulos, por sua vez, da esquerda, ao lado dos mais pobres, dos sem casa, né? Movimento dos sem casa. Então, são extremos de lutas, né? De frentes de diferentes, né? Ideológicas, que se uniram para apoiar o mesmo governo, no caso, o governo Lula, para derrotar o fascismo de Bolsonaro, para derrotar a ascensão do fascismo. E felizmente conseguiram. E o apoio ao governo Lula em 2022, Lula inclusive recebeu o voto de Fernando Henrique Cardoso, que declarou o voto, seu oponente histórico, né? O Lula concorreu 2 eleições com Fernando Henrique Cardoso, perdeu as duas eleições, das 3 eleições que ele perdeu, 2 foram para Fernando Henrique Cardoso. Né, muito crítico, bateu forte na política de Fernando Henrique Cardoso, na política de privatização, na política de achatamento dos salários, sobretudo do salário dos servidores públicos federais. Foi um grande oponente e depois ganhou a eleição contra o candidato do Fernando Henrique Cardoso, que na época, se não me falha a memória, foi o Serra, e depois ganhou do Alckmin. Então, ser oposição hoje em dia, isso tudo resumindo, né? Resumindo, ser oposição hoje em dia não significa ser capacho de nenhum governo. Você pode, aliás, ser oposição hoje em dia não significa
torcer por quanto pior, melhor. Porque se você torce por quanto pior, melhor, se você torce pro barco afundar, você tá dentro do barco. E se o barco afundar, você morre junto. Isso ficou muito claro durante o Covid. Isso ficou muito claro durante o Covid. Né? Se o combate, quanto mais falhava o governo, mais o povo morria. Né? E o governo, na época da Covid, falhou muito em todos os aspectos. Né? O Bolsonaro foi contra seu próprio ministro da Saúde, ele não conseguiu trabalhar com ministros médicos, porque os ministros médicos queriam salvar vidas, e ele queria salvar a economia. Então, teve que mobilizar várias forças, várias forças, inclusive, que era de apoio a Bolsonaro, começou a ficar contra, porque a pessoa não queria morrer, as pessoas não queriam morrer. Embora alguns continuaram, né, apoiou em todas as cidades, cloroquina, antivacina, foram ao extremo mesmo, né? Muitos concordaram, até se precisasse morrer para salvar a economia, eles morriam, né? Teve os extremistas. Mas muita gente pulou do barco porque viu que não era por aí, né? Então, ser oposição não significa mais você torcer por quanto pior, melhor. Você torcer para prejudicar o povo, o governo dar errado, mesmo prejudicando o povo, para você ganhar a eleição depois. Não se faz mais oposição dessa forma. Já tem entendimento que isso é errado, é antiético. Por outro lado, quando a gente vê o governo Boulos, o ministro Boulos, juntamente com a Sônia Guajajaras e muitas outras lideranças indígenas, se juntar aos povos indígenas e ribeirinhas numa manifestação, em manifestações fortíssimas, cuja mídia mostrou muito pouco. Manifestar contra o decreto 12.600 do governo Lula sobre a entrega dos rios Tapajós aos cuidados da iniciativa privada. E fizeram manifestações fortes. O ministro Boulos, enquanto ministro, fez um diálogo com o presidente Lula. E o decreto foi revogado. Se ser oposição não significa lutar por quanto pior, melhor. Torcer por quanto pior, melhor. Porque se o barco afundar, você afunda junto. Por outro lado, ser governo não significa ser capacho. Nelson Rodrigues dizia, toda unanimidade é burra. Então, se você está participando de um grupo, de uma igreja, de uma associação, de um partido político, seja lá o que for, você tem que concordar com tudo. Precisa ter divergências, é importante que tenha divergências. Porque quando um grupo, seja lá qual for, em que todo mundo concorda com tudo, inclusive com o que está errado, significa o quê? Aquilo ali não é um partido político, não é igreja, aquilo ali é uma organização criminosa, é a formação de uma quadrilha. Estão fazendo coisas erradas e todo mundo está de acordo. Então, os conflitos são necessários. Ser governo não significa ser capacho. Ser governo significa, olha, eu estou aqui porque esse governo está alinhado com os interesses do meu povo. Mas quando esse governo destoar, nós vamos fazer um enfrentamento junto com o povo. Então, está muito claro. E cada um na sua cidade, no seu estado, precisa saber fazer esse discernimento político para que precisa saber ter esse discernimento para que a cidade caminhe. Né? Porque quem fica em cargos escondido nas prefeituras, quem fica se reunindo com prefeitos a portas fechadas, apoiando o prefeito e tá na rua fazendo cara de paisagem, você não sabe se a pessoa tá com o prefeito ou não tá com o prefeito. Isso não é certo. Política, uma das coisas que marca a política é o posicionamento. A pessoa tem que mostrar a cara, tem que falar o que ela é. Transparência. Por hoje eu fico por aqui. Bom dia, bom trabalho, um lindo dia chuvoso para todos nós.